Concurso público, pessoal, presta muita atenção. Concurso público não é só conhecimento, não. Concurso público engloba muitas coisas para o cara passar. Quem você... Agora não, mas antes de você fazer concurso público, na escola, quantas vezes você estudou, estava sabendo de tudo, chegou na prova, deu um branco. Isso é concurso público. Então, concurso público não é apenas conhecimento. Concurso público envolve uma série de coisas. Conhecimento, sorte. Emanuel, sorte? Claro que é sorte. Claro, também é sorte. Vou dar um exemplo aqui. Quem estudou comigo para a prova de guarda municipal do Cabo de Santo Agostinho, eu disse para vocês, quando a gente foi trabalhar SUSP, eu disse, pessoal, eu vou trabalhar essa lei toda não. Porque eu sei, tenho praticamente certeza absoluta que não vai cair todos os dispositivos dessa lei. Vamos fazer o seguinte? Vamos estudar do artigo 1º até o artigo 9º. E estudar o artigo 11, que eu acho que vem à prova é isso aí. Pessoal, e quem estudou comigo viu que caiu só questões envolvendo esses dispositivos. Então, isso é sorte também, não é? Então, o concurso também é sorte. Sorte eu tive, né, como professor, de dizer, ó, vai cair isso, e vocês, sorte de caírem o que o professor disse. Não é? Sorte não, não é sorte não, é experiência. Mas vamos lá, então, conhecimento, né? Sorte e relaxar. O psicológico é muito importante. Eu sei que você fica nervoso, mas tem que trabalhar esse nervosismo. Porque se não trabalhar esse nervosismo, meu amigo, vai se perder. Então, ó, essa semana, tenta relaxar. Não precisa se aprofundar muito nos estudos. Faz aquelas questões pontuais. Vai namorar. Vai sair, vai para o cinema, vai curtir uma praia. Mas relaxar. Ou então, aquele cara que tem fé, né? Independente da religião, vai à igreja, vai ao culto, né? Vai ao templo, mas relaxa, cara, relaxa, tá certo? Então, hoje, a aula de hoje é um revisaço, é um resumão, na verdade. Revisaço não, é um resumão da LEP. Pessoal, a LEP é muito grande. A Lei de Execuções Penais, ela é enorme. O que eu trouxe para vocês? Os artigos que mais são cobrados em prova, tá? Então, eu trouxe para vocês os dispositivos que mais são cobrados em prova. Pronto. É isso que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, vamos estudar os principais dispositivos. E Deus permita que eu acerte da mesma forma que eu venho acertando em concursos anteriores, como foi o Cabo de Santo Agostinho, como foi Petrolina, não é? Qual foi outro concurso que eu estou preparado? Fez outro concurso, não lembro agora, né? A mente não me deixa, mas não é? São concursos que a gente vem acertando no que a gente tem colocado aqui. Tá? Maragogi, me lembrei agora, né? O concurso lá de Maragogi, que eu disse, ó, vai cair isso, e realmente caiu. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, Lei de Execuções Penais, a lei, ó, 7.210 de 84. Meus amigos, essa lei teve algumas alterações, não é? Com o pacote anticrime, né? Teve alterações em 2019, essas do pacote anticrime. Não se preocupem que não vai cair para vocês, que o edital foi anterior ao pacote anticrime, mas as de 2019, aquelas alterações de 2019,
são tendentes a crer, mas já está aqui, eu trouxe ela para vocês, não é? Estudarem, para a gente estudar, para a gente detalhar. Outra coisa, aqui na LEP, pouca doutrina, pouca jurisprudência, nos pontos que a gente vai trabalhar, mas o que vai se pedir muito de você é letra de lei, meus amigos. Então, ó, decorem. Então, o bizu que eu dou para vocês é o seguinte: pegue essa minha aula, esqueçam o vídeo, o meu vídeo, mas se liguem no áudio, tá? Se liguem no áudio. Esqueça, inclusive, a minha imagem. Se liguem mais no áudio, porque é decoreba puro, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, o artigo 1º da LEP, chamada Lei de Execuções Penais, né, ele diz que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ora, o que nós temos aqui na Lei de Execuções Penais? A Lei de Execuções Penais vai tratar de quem? Do chamado executado. Não é? Então, aquele que foi executado. Não é executado morte, não. Não é? É aquele que teve uma sentença definitiva, ou seja, que nós chamamos sentença transitada em julgado, e agora ele vai executar a pena. O Estado vai executar a pena. E esse cara que é o condenado, não é? Ele é o chamado de executado. Então, o que é o executado? Ora, pode ser chamado que esse executado poderá ser tanto o preso definitivo, aquele por a sentença transitada e julgada, quanto o provisório, em se tratando de pena privativa de liberdade. Então, você tem uma pena privativa de liberdade. O que são as penas privativas de liberdade? São aquelas de reclusão e de detenção. Lembrando, as penas privativas de liberdade, reclusão e detenção. Então, esse executado, como eu disse, poderá ser tanto o preso definitivo quanto o provisório, em se tratando de pena privativa de liberdade. Aquele que estiver submetido a uma pena restritiva de direitos, o chamado SUSI ou livramento condicional, e o internado ou submetido a tratamento ambulatorial nas chamadas hipóteses de medida de segurança. Então, essa lei é para todo esse pessoal aí. Mais uma vez, aqueles que estão cumprindo pena privativa de liberdade, reclusão e detenção, cumprimento de penas restritivas de direito, livramento condicional e aquelas hipóteses de medida de segurança. Tá certo? Então, o que a gente pode, não é, colocar aqui? Que o executado nada mais é todo aquele contra quem se promove a execução da pena criminal ou da medida de segurança, seja essa medida de segurança de qualquer que for a sua natureza. Então, isso é o executado, tá? Bem, esse dispositivo, primeiro, também enfatiza, não é, duas características, ou dois grandes propósitos da Lei de Execuções Penais. A primeira é estritamente jurídico, não é? Quando diz a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Então, é
o primeiro propósito é justamente esse, não é? Efetivar essas disposições de sentença ou decisão condenatória, mas também existe outro propósito, não é? Que é um propósito de cunho social. E qual é esse propósito de cunho social? É aquele que preconiza, o que vamos dizer, um dever ser. O que é o dever ser? É que o Estado também tem suas responsabilidades. E qual seria a responsabilidade do Estado? De proporcionar condições para a integração social do condenado. Como assim integração social do condenado, Emanuel? Meus amigos, a ideia da pena, cuidado, não é penalizar. A ideia do Estado não é punir o indivíduo. A ideia principal é ressocializá-lo. Né? Então, claro que você tem a pena que vai punir, mas a ideia primeira não deve ser levada em relação à punição, mas sim a ressocialização. A pena deve servir para que o indivíduo pense naquilo que ele fez. Isso é a ressocialização. Aí vocês vão dizer, vaso ruim, não, né? Pau que nasce torto, morre torto, professor. Bicho, essas ideias a gente não pode trazer para cá. Tem muita coisa que eu concordo, mas eu não posso dizer aqui, porque essa não é a finalidade da lei. Está entendendo? Então, tem que trazer a finalidade da lei. Então, o artigo 1º da LEP, ela traz 2 propósitos. Quais são os 2 propósitos? O primeiro, estritamente jurídico, efetivar disposições sobre a sentença ou decisão penal condenatória. E o segundo, o quê? De cunho social, proporcionar condições para a integração social do condenado. Lembrando que, quando a gente trabalha a LEP, não esqueça daqueles dispositivos constitucionais, né, que são importantes, aqueles princípios que a gente vai ter que aplicar aqui na LEP. Um deles, princípio da personificação da pena, ou também chamado princípio da personalidade, ou princípio da intranscendência, que está lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 45, artigo 5º, inciso 45, quando diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso quer dizer o quê? Que a lei de execuções penais vai ser aplicada a quem cometeu um crime, a quem foi condenado por sentença, e não outras pessoas que não praticaram o delito ou que não foram sentenciadas. Então, princípio importante, se liga. Quais são os princípios que regem a LEP, a Lei de Execuções Penais? Primeiro deles, o princípio da personificação da pena, princípio da personalidade ou o princípio da intranscendência. Está previsto onde? Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Próximo dispositivo. Lembrando que isso aqui é um resumão, então eu vou ter que pular dispositivos, tá? Próximo dispositivos. Artigo 5º. Artigo 5º. O que o artigo 5º nos diz lá? Ele diz o seguinte: os condenados serão classificados. Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal.
Que danado é isso? Os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Ora, a gente vai para um ponto muito polêmico, que é o chamado exame criminológico. Tá? Então, o artigo 5º, combinado lá com o artigo 8º, né, ele vai falar do exame criminológico. Então, veja, você tem a ideia que esse exame, ele é aquele exame realizado para o resguardo da defesa social e busca aferir o estado de temibilidade do delinquente. Como assim? Veja, eu disse para vocês que esse artigo 5º, obrigatoriamente, a gente tem que fazer uma leitura junto com o artigo 8º. Aí o que o artigo 8º diz? O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Bem, pessoal, o que é essa classificação dos condenados? Classificar condenado, pessoal, isso tem a ver com o princípio da individualização da pena. Olha aí, outro princípio importante, né, para a gente saber, não é? O princípio da individualização da pena, que está lá no artigo 5º, inciso 46, quando diz que a lei regulará a individualização da pena. E ele diz lá no inciso 46 quais são as penas, né? Ele fala de pena privativa de liberdade, multa, suspensão restritivas de direitos, pena de trabalhos comunitários. Tudo isso está lá no inciso 46 do artigo 5º. Então, esse dispositivo vai justamente o quê? Classificar o condenado de acordo com a pena que lhe foi aplicada. Entenderam aí? Então, se é uma pena privativa de liberdade, ele vai ser classificado uma pena de reclusão ou uma pena de detenção, for uma pena restritiva de direitos. Pena restritiva de direitos. For uma medida de segurança, e assim sucessivamente. Então, essa classificação dos condenados, preste atenção, ela é requisito fundamental para que seja iniciado, né, a execução do indivíduo. Ou seja, para demarcar o que a gente chama de demarcar o início da execução científica das penas privativas de liberdade e da medida de segurança detentiva. Então, visa, mais uma vez, assegurar os princípios da personalidade e da proporcionalidade da pena, elencado os direitos e garantias constitucionais. Então, veja, você tem o princípio da individualização da pena, que determina qual é a pena que deve ser aplicada. Então, vai classificar a pena àquele indivíduo. Você tem o princípio da personificação da pena, o princípio da personalidade, que determina que é aquele indivíduo que praticou o crime, que foi condenado, que deve ser executado. Então, essa adequada classificação, não é? Adequada classificação a cada sentenciado terá conhecido a sua personalidade, recebendo o tratamento penitenciário adequado, atendendo também ao princípio, obviamente, da individualização da pena e da medida de segurança. Olha, Manuel, como assim? Como é que eu vou
atendida essa classificação em relação à personalidade, né? O tratamento penitenciário adequado? Claro que sim, meus amigos. Por quê? Se eu sou um indivíduo cuja pena foi praticado vários crimes, homicídios qualificados, eu vou ter uma classificação como que é? Esse cara é perigoso. Não é? Ele recebeu uma pena de reclusão e a personalidade desse cara, não é? Ela é perigosa. Então, a gente vai adequar a pena a esse indivíduo. Adequar a execução da pena em relação a esse cara. É por isso que, no artigo 8º, que a gente tem que fazer uma combinação do artigo 5º com o artigo 8º, ele fala no chamado, no famoso, no polêmico exame criminológico. Exame criminológico é assim. Olha o que diz o artigo 8º aqui. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à individualização da execução. Então veja, para que eu classifique esse indivíduo na execução da pena, eu tenho que fazer o exame criminológico, claro, para saber a sua personalidade. Se esse cara vai ser um elemento de alta periculosidade aqui no presídio ou não. Então, por isso que se faz esse exame criminológico. O grande problema é o que é esse exame criminológico. Ora, primeiro, saber que ele é realizado, busca-se realizar para o chamado resguardo da defesa social e busca aferir o estado de temibilidade do delinquente. Ou seja, se esse cara é perigoso ou não. Então, o exame criminológico, não é, justamente serve para isso, para medir se o cara é perigoso ou não. Mas só que tem o seguinte: eu sou obrigado, como detento, a realizar esse exame? Veja, pelo que o dispositivo diz, não é? Do artigo 8º, ele determina essa obrigatoriedade àqueles indivíduos que estão em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. Então, em regime semiaberto ou regime aberto, não se faz esse estudo criminológico. O grande problema é que eu sou obrigado a fazer. Por quê? Por que eu estou perguntando isso, pessoal? Por conta do inciso 63 da Constituição, artigo 5º. Ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. É o famoso princípio nemo tenetur sine tegere. Ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, observem, mesmo o artigo 8º, dizendo que esse exame ele é obrigatório, eu detento, eu apenado, não estarei obrigado a realizá-lo. Tá certo? Por quê? Porque feriria ao princípio da autoincriminação. Agora, esqueça isso que eu disse. O que você tem que saber se pedir o artigo 8º, que com toda certeza poderá pedir o artigo 8º. Em relação ao exame criminológico, poderá ser feito para todos os condenados. Resposta errada. O exame criminológico, ele é feito apenas para os condenados em quê? Em regime fechado. Então, regime semiaberto não é
obrigatório. Regime fechado, ele é obrigatório. Entenderam aí? Então tem que se ligar nisso. Na pergunta de prova, se é constitucional e constitucional, isso é uma leitura que eu estou fazendo para vocês. Mas o que vocês têm que saber na prova é: o exame criminológico, ele é feito, ele é obrigatório? Está na lei. E para quem? Para os condenados ao cumprimento da pena de regime fechado. Beleza? Muito bem. Outro ponto polêmico, né? Outro ponto polêmico. Qual é? O famoso exame de DNA. O famoso exame de DNA. Também cai nessa mesma polêmica do exame criminológico. O que diz aí o artigo 9A? Né? 9A. Ele diz o seguinte: os condenados por crime praticado dolosamente, aí você já grifa isso aí, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, grifa isso aí também, ou por qualquer crimes previstos na Lei 8.072, que lê essa, crimes hediondos, serão submetidos, mesma coisa do exame criminológico, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do chamado perfil genético mediante extração de DNA. Eita, mesma coisa, pessoal. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem aqui a mesma situação do exame criminológico. A famosa identificação do perfil genético. Pelo que o dispositivo está dizendo, não é? A lei foi a Lei 12.654 de 2012. Ela instituiu dois procedimentos distintos para a questão da extração do DNA. Então, primeiro, a possibilidade de coleta de material biológico para obtenção de perfil genético com vistas à identificação criminal. E a segunda, a famosa identificação compulsória do perfil genético, que é essa aí do 9A, que diz: mediante extração de DNA com efeito automático de sentença penal que impor condenação em razão dos crimes praticados mediante violência grave contra a pessoa e aqueles chamados crimes hediondos e equiparados ou assemelhados. O que isso quer dizer? No primeiro momento, a questão da identificação criminal, que não nos interessa, mas eu só vou dar uma visão para vocês, que seria esse perfil genético da identificação criminal. Por exemplo, eu estou fazendo inquérito policial, professor Isaqueu está sendo investigado, aí eu pego os poucos cabelos que o professor Isaqueu tem e arranco. Eu mesmo vou lá e arranco, ó. Pá, arranquei. Porque eu estou desconfiado que o professor Isaqueu cometeu o crime. E eu só posso provar através de perfil genético. Sem a permissão dele, vou lá e arranco. Isso pode? Claro que não. Não é? Então, esse perfil genético nessa identificação criminal só é possível se o professor Isaqueu permitir. Tá certo? Se o professor Isaqueu permitir. Sobre o artigo 9A, que é a segunda situação, não é? Nós temos o quê? A situação de identificação mediante a extração do DNA. Ou seja, a extração mediante a análise de DNA para fins de investigação criminal foi criada e desenvolvida lá pelo FBI. Aí a gente
nós trouxemos para cá, não é? Essa investigação aí do DNA. Que, inclusive, você que assiste aqueles filmes, né? Aquela coisa filezinha, mas vou fazer o seguinte, que a gente já está passando aqui do tempo. No próximo bloco eu falo sobre essa extração e essa inconstitucionalidade, né, dessa extração desse DNA. Valeu?